essas notícias envolvendo Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcaro têm tido um impacto muito grande, tanto na pré-campanha quanto nas pesquisas. E eu vou chamar agora o nosso coordenador de política, Gabriel Bus, para falar um pouco da repercussão. Porque o que a gente já sabe é de que há áudios de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro, há comprovação feita pelo Igor Gadelha de que ele encontrou com o Daniel Worcaro na casa dele, depois que o Daniel Worcaro tinha sido preso. E já questionei isso para o Igor, mas quero questionar para você agora. Como é que está sendo essa repercussão em dois ambientes? Primeiro, entre os aliados, porque na frente das câmeras eles têm admitido que não, que nenhum problema, está tudo bem, mas a gente sabe que não está tudo bem. E como a oposição está recebendo, aliás, como os aliados do presidente Lula estão recebendo mais essa comprovação de que a relação de Flávio com Daniel Worcaro é bem mais íntima do que ele dizia anteriormente. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, quem está nos assistindo. Pois é, é uma sensação de o que vem depois, né? Porque inicialmente Flávio não tinha nem contado dessas mensagens lá de trás. É importante a gente lembrar esse histórico porque as pessoas ficam achando, não, mas a campanha de Flávio sabia, o QG montado aqui no Lago Sul, em Brasília, que é de fato um local onde está sendo montada a campanha, os slogans, enfim, tudo que vai ser usado na campanha, esse grupo, esse núcleo duro que a gente chama da campanha de Flávio Bolsonaro também não sabia, também tinha sido pego de surpresa na semana passada com as primeiras revelações. E aí, hoje se tinha convocado uma reunião com parlamentares, deputados federais e senadores para Flávio se explicar, para explicar, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui foi assim. E essa reunião foi cheia de perguntas dos parlamentares sobre toda essa situação. E aí, logo que essa reunião estava acontecendo, aqui no Metrópolis, o Igor Gadelha deu a informação de que Flávio teria então ido à casa de Worcaro ali no final do ano passado, quando ele já estava com medidas cautelares. Tinha sido preso, tinha sido solto, mas estava com as medidas cautelares. E Flávio, ao sair dessa reunião, já começa se explicando, confirmando que tinha feito isso e dizendo que só tinha ido lá para, na verdade, dar um ponto final na relação entre os dois. Mas como que se coloca um ponto final numa relação que, segundo Flávio, não existia? Essa relação, Flávio Bolsonaro tem dado entrevistas, dado declarações dizendo, olha, não existe uma relação entre Worcaro e Flávio Bolsonaro. O que existia era um filho pedindo dinheiro para o filme sobre o pai. E agora ele mesmo se contradiz nas falas dele. Então, a avaliação que se tem internamente ali de aliados de Flávio Bolsonaro é, primeiro, não se sabe até onde isso pode chegar, porque inicialmente era só uma questão de, bom, pedir o filme para o dinheiro do pai. Agora já teve um encontro depois disso, né? Em dezembro agora. E é importante a gente lembrar, porque Flávio Bolsonaro disse nas entrevistas da semana passada que, quando conversou com o Vocaro, não sabia que a situação estava grave, não sabia que os problemas eram tão grandes como se demonstraram depois. Mas em dezembro já tinha tido uma operação da Polícia Federal contra Worcaro. A gente já sabia naquela altura, ali em dezembro, que a situação era grave sim, que Worcaro tinha os envolvimentos graves para responder. Então, Flávio Bolsonaro, esse primeiro argumento de Flávio cai por terra. E aí, a dificuldade agora do QG e do entorno de Flávio Bolsonaro é tentar encontrar justificativas para tamanhas contradições. Então, primeiro, há uma surpresa em relação a novas revelações e segundo, claro, há essa sensação de como que a gente vai contornar toda essa crise, que era para ser pontual sobre um ponto, sobre a conversa, sobre o pedido de dinheiro ao filme, né, Dark Horse, e agora começa a ter novos capítulos. Então, era uma crise que se esperava contornar-se ali em questões de semanas e que agora parece ser maior porque a cada dia está sendo dado novas informações, trazido novas informações, e isso tem causado, claro, um certo medo na campanha, porque uma coisa é quando você sabe o que vai vir à tona, porque você conhece o candidato, o pré-candidato ao qual você está trabalhando. Outra coisa é o pré-candidato não ter avisado tudo isso e as coisas começarem a vazar e a assessoria de imprensa, mas a jurídica também, não tem um controle sobre tudo que está sendo falado. A campanha ainda não começou, na verdade, ainda não houve nem mesmo as convenções para definir os nomes, tanto que a gente continua usando pré-candidato, apesar de a gente saber que as pessoas, né, a maioria vai sim ser candidato. E aí um questionamento que me vem também, Gabriel, é entender como o governo Lula está pensando em usar essa crise de Flávio Bolsonaro a favor da campanha
do presidente, porque até agora o que a gente tem visto é um silêncio, né? Ou pelo menos respostas institucionais. O Lula, na semana passada, quando questionado sobre o áudio que Flávio Bolsonaro pede dinheiro, apenas disse que não era policial, esse caso tinha que ser analisado pela polícia, se houvesse algo errado, a polícia resolveria. E a gente continua vendo aí que a campanha de Lula não tem batido nessa tecla. Inclusive, a própria pesquisa Atlas Intel não demonstra tanto avanço de Lula. A queda de Flávio Bolsonaro é muito grande, mas o avanço de Lula não vem nesse mesmo ritmo. Você acha que a campanha de Lula, a pré-campanha, está demorando em usar ou é uma tática, realmente uma estratégia que vai ser mantida até pelo menos a campanha começar? Olha, Rafa, é uma estratégia, porque é o famoso não se mexe em time que está ganhando. Então, se Flávio está se queimando sozinho, vamos deixar que se queime sozinho. Até porque, se começar a usar a estratégia de já usar tudo que está aparecendo como artilharia, pode depois ser alvo da mesma coisa, se os ventos mudarem. Eles sabem que vão ser alvos em algum momento no quesito de campanha, né? Campanhas vão se atacar, contra-atacar. Mas, dentro do Palácio do Planalto, há essa avaliação de que é preciso ter essa cautela nesse momento, deixar que Flávio tente se resolver sozinho. O PT, por outro lado, que é o partido do presidente, não, está fazendo ataques diários ali, usando esses áudios e essas revelações dessas conversas para fazer uma campanha maciça. Mas a ordem no Planalto é a que Lula deu na semana passada, que é um caso de polícia, que não vale envolvimento e que não estamos no período eleitoral ainda para tratar disso. E tudo isso passa essa mensagem de que a ordem dentro do Planalto é deixe o nosso adversário sofrer as consequências de tudo que está sendo revelado e ter que lidar com isso, porque só de ele ter que estar lidando com toda essa situação, ele já está criando um desgaste próprio. Então não há por que se gastar energia nesse momento em criticar um aliado que já está, um oponente, né, que já está enfrentando uma grave crise de imagem. E só para a gente finalizar, hoje a gente teve, como eu trouxe mais cedo, a reunião de Flávio Bolsonaro com a bancada do PL, aí senadores e também deputados federais, e depois houve essa coletiva de imprensa, que foi, na verdade, mais um pronunciamento, já que não houve perguntas. Como você acredita que o Flávio Bolsonaro, nesse momento, deve agir para manter essa base unida? Porque, como a gente falou há pouquinho, né, nos bastidores, a desconfiança ela está reinando dos próprios aliados nessa preocupação do que mais pode sair. Olha, os aliados têm essa preocupação de estarem vendidos nesse momento. Então, para Flávio contornar essa situação e ela não ficar neste momento, só para contextualizar, não existe uma ala majoritária no PL que defenda qualquer tipo de substituição de outra candidatura. Mas isso pode mudar conforme os ventos forem mudando e se outras revelações vierem e, de novo, todo esse grupo ficar vendido. Então, para Flávio contornar uma situação, até evitar qualquer tipo de debandada ou crise, críticas públicas, a gente já viu, né? No PL tem muito essa divisão pública de parlamentares brigando nas redes sociais, discutindo, lavando roupa suja. Então, para evitar todo esse constrangimento que pode vir a acontecer, já que nesse momento ainda há uma união muito forte em torno de Flávio, essa união está mantida, é o pré-candidato começar a ser mais claro, pelo menos com o seu QG, e ser mais ali direto sobre o que está acontecendo, sobre o que pode vir. É importante também ressaltar que na semana passada, em uma das entrevistas, Flávio disse que poderia vir a ter um videozinho vazado dele com o Vorcaro. Isso até agora não apareceu, né? As revelações que a gente tem até aqui não tem nenhum vídeo mostrando o Vorcaro ao lado de Flávio Bolsonaro. Mas dá um indício de que Flávio sabe o que pode vir a mais a ser mostrado. Então é importante que ele tenha essa transparência com a bancada. Há quem diga que ele está tentando fazer isso agora que a crise se instaurou, mas não foi o que a gente viu hoje ao longo da manhã, quando vieram à tona essas revelações sobre o encontro na casa de Vorcaro, quando ele já tinha sido preso pela primeira vez. Olha, a política brasileira é muito divertida, viu, Gabriel Bossi? E você nunca vai ficar sem trabalho, porque, né, a gente acha, como disse hoje a nossa querida Orília Meirelles, nossa diretora, ela brincou o seguinte: a gente não consegue nem almoçar, não consegue almoçar no Brasil. Almoçar para o jornalista é um negócio complicado, tá, gente? Principalmente quem cobre política. Você tira um tempinho para comer, acontece o quê? Igor Gadelha confirmando que Flávio Bolsonaro teve um encontro com Daniel Vorcaro. E assim vai ser até o dia da eleição, se pá depois também, né?
Muito cheio de novidades. Gabriel, muito obrigado por participar com a gente. Volta lá, porque daqui a pouco deve ter tido uma bomba aí nesse meio tempo e você vai ter que cobrir tudo. Pode Até deixar. mais. Obrigado, Rafa.